Continuando aqui com a parte de oscilações, vamos falar de ondas. O que viria a ser uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga em um determinado meio. Essa perturbação que se propaga no meio pode ser essa onda aí, essas ondas que vocês estão vendo aí, ó, onda sonora, tudo bonitinho, eletromagnética, né? Altas animações. Então, aqui um outro tipo de apresentar para vocês a onda eletromagnética. Mais tarde vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Então, nós podemos classificar as ondas de acordo com a sua propagação, de acordo com a sua vibração, seu modo de vibração, ou ainda com a sua natureza. Então, de acordo com a sua propagação, ela pode ser unidimensional, uma onda que se propaga em apenas uma direção. Observe aqui neste desenho que você tem uma mola e essa perturbação aqui da mola ela vai se propagando somente nesta direção aqui. Então, é o tipo de onda unidimensional, da mesma forma que você tem ali uma onda numa corda. Importante dizer que onda não carrega matéria. Veja, aqui nós temos um corpo, ele oscila, tá? A onda ela não é capaz de carregar matéria, mas ela pode carregar, transportar energia. Aqui nós temos um outro tipo de onda, tá? Unidimensional, que ela vai só se propagando naquela direção. Ela também pode ser uma onda do tipo bidimensional, que você joga uma pedrinha no lago, ou uma gotinha cai na água, né? Uma gotinha de água caindo na água, ela se distribui em duas dimensões. É uma onda bidimensional. Ali só uma imagem superior, mostrando o comprimento de onda, a gente já vai falar. Aqui duas ondas causando interferência. Aqui uma película vibrando quando você bate num tambor. Tá? Aqui ó, também uma película. E assim, ó, mostrando que a onda ela pode ser em duas dimensões, x e y. A onda também pode ser tridimensional. Ali o exemplo da luz. Também temos as ondas sonoras, aqui uma onda eletromagnética, e aqui um exemplo de como que a onda ela se propaga em três dimensões, x, y e z. As ondas também podem ser classificadas de acordo com a sua vibração. Aqui nós temos o exemplo de onda longitudinal, que a vibração é ao longo da propagação. E aqui um exemplo de onda transversal, ela vibra perpendicularmente à sua propagação. Ela se propaga numa direção e vibra em outra. E no caso da longitudinal, ela vai se propagando de acordo com a sua vibração. Então, tem ali ó, exemplo de onda transversal. Observe que o pontinho vermelho no primeiro desenho, ele não sai do lugar. Mais uma vez mostrando que a onda passa e não carrega a matéria. E esses pontos daqui, ó, eles não saem, só vibram nesta direção daqui. Mesma coisa aqui. Tá? Então, a vibração deles é perpendicular. A onda está vindo para cá e a vibração é perpendicular. No caso da onda longitudinal, a propagação dela é nessa direção e a vibração das moléculas é ao longo da propagação da onda. Veja que nenhuma dessas daqui saem do lugar. Podemos classificar a onda ainda conforme a sua natureza. Ela pode ter natureza mecânica, onde necessita de um meio material para se propagar. A onda que está ali na água, o surfista ali na onda. Essas são ondas mecânicas, precisam de um meio material, assim como o som. O som também necessita de um meio material. No vácuo, o som não se propaga. Então a gente vê em filmes aquelas naves explodindo e o pessoal ouvindo barulho. Não existe barulho de nave passando, só em filme. E as ondas também podem ser classificadas como onda eletromagnética, que ela não necessita de um meio material para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. Então, aqui você vê um exemplo de uma onda eletromagnética, onde o vermelhinho representa o campo elétrico e o azul o campo magnético. Eles são defasados em 90 graus. Aqui um exemplo mais dinâmico, mostrando a variação dos polos e a criação dessa onda eletromagnética. Não é algo muito simples de se compreender assim na cabeça. Mas veja que todo o espectro eletromagnético, desde raio-x, raio-gama, né, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, TV, tudo isso é onda eletromagnética.
Veja que a luz visível é uma parcela muito pequenininha do nosso espectro eletromagnético. Então, as ondas estão aí, a gente só enxerga do violeta ao vermelho. Acima do violeta, ultravioleta, abaixo do vermelho, infravermelho. Isso é o que a gente enxerga, porém o espectro ele é muito maior do que isso. As ondas eletromagnéticas têm a característica de ter a velocidade constante no vácuo de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, ou seja, 300 mil quilômetros em um segundo, assim como está representado naquelas velocidades ali. Em um segundo anda 300 mil quilômetros, em um minuto aproximadamente 18 milhões de quilômetros e por aí afora. Só como a título de curiosidade, a luz que sai do Sol para chegar na Terra leva 8 minutos. Então, se hoje, agora, nesse momento, a gente apagasse o Sol, se fosse possível isso, a gente só ia ver 8 minutos depois. Quando se fala em luz, observe que a luz da vela e a luz de uma lâmpada tem a mesma velocidade. A única coisa constante no universo é a velocidade da luz. Então, observe aqui que, por mais rápido que nós tenhamos nossas espaçonaves, elas estão muito aquém da velocidade da luz. A nave da missão Apollo, o módulo do Apollo, fazia 1,3 km em um segundo. A Voyager chegou a fazer 17 km por segundo. A Estação Orbital Espacial faz em torno de 30 mil km por hora. Veja que está muito abaixo da velocidade da luz, que é 300 mil km em um segundo, a não ser que você tenha uma nave tipo a Enterprise, ou a Falcon Millennium, Millennium Falcon, que faz uma velocidade muito maior. Mas, de acordo com a relatividade, nós não temos nada fazendo uma velocidade acima disso. Continuando ainda com ondas, vemos que alguns elementos de onda, por exemplo, vamos ver período, frequência, comprimento de onda, velocidade, elongação e amplitude. O que vem a ser o período? O período é o tempo de completar um ciclo, uma volta inteira. A unidade é o segundo e pode ser também dias, anos, etc. Depende do que você tem como período. Ali nós temos uma onda e o tempo embaixo ali nos representa 2, 4, 6, 8 segundos. Se você observar bem qual é o período desta onda. Então temos aqui a marcação e o período dela é 4 segundos. Frequência é o número de ciclos por unidade de tempo. Em outras palavras, é o inverso do período. Portanto, a unidade deve ser o quê? O Hertz. 1 por segundo é o Hertz. Ciclos por segundo, rotações por segundo, RPM, rotações por minuto, tudo isso aí são unidades de frequência. Ali tem, no nosso exemplo, podemos observar que temos 3 ciclos em 1 segundo, ou seja, nós temos ali 3 Hz. Observa que no nosso desenho temos 3 Hz. 1 ciclo, 2 ciclos e 3 ciclos em 1 segundo. Ainda o comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra da onda, ou de um vale até outro. Como assim? Bom, a unidade é o metro, centímetro, etc., e aqui está o seu comprimento da onda. De uma crista, que é isso aqui, ou de um vale ao outro, é o tamanho desta onda, é o comprimento dela. Velocidade. Indica a velocidade de propagação da onda. A unidade de velocidade é metros por segundo, ou quilômetros por hora, ou qualquer outra. Bom, sabemos que velocidade é distância por tempo, e se a gente levar em consideração que a distância para ocorrer um ciclo é o lambda, também conhecido como comprimento de onda, temos que o tempo associado é o período. Portanto, a velocidade vem a ser lambda por período. Mas, sabendo que período é inverso da frequência, a equação mais usada é lambda-f, ou seja, frequência vezes o comprimento de onda. Elongação é a movimentação vertical de um ponto atingido pela onda. Então, temos aqui a unidade metro, centímetro, também a unidade de distância. Aqui nós temos a amplitude. Então, o ponto, a elongação dele vai ficar aqui. Veja esse exemplo. Temos uma amplitude de 0,8 centímetros. O comprimento de onda é 1,5 centímetros. Então, a minha elongação ela só pode ir de menos 0,8 a mais 0,8. Está aqui dentro, compreendida aqui dentro. Não posso ter uma elongação maior. A amplitude é a elongação máxima. Então, ali nós temos uma amplitude, naquele exemplo, de 2 centímetros. E aqui nós temos
mais uma vez aquele ponto que faz a elongação máxima mais A e até a elongação mínima menos A. Com isso, a gente conclui a parte introdutória de ondas. Exercício número 7. A figura abaixo representa o perfil de uma onda transversal que se propaga. Os valores da amplitude, do comprimento e da velocidade da onda, sabendo que sua frequência é de 200 Hz, respectivamente, são. Veja que pelo desenho, a onda me apresenta mais de 2 comprimentos de onda. Veja que o comprimento de onda é quando ela vem aqui. Esse aqui é um comprimento de onda, mas ele ainda tem mais um pedaço aqui e outro pedaço aqui não vai. Ela tem mais um pedacinho aqui. O comprimento de onda dessa onda que está ali vai de vale a vale ou de pico a pico. No nosso caso, a gente tem um pouco mais. E daqui até aqui vale 45 centímetros. Portanto, quanto vale este pedaço? Observe que ali nós temos 9 quadradinhos. E cada quadradinho vale 1/4 do comprimento de onda. Temos esta relação. 9/4 de lambda igual a 45 centímetros. Observe que um comprimento de onda são 4 quadradinhos. Portanto, cada quadradinho é 9/4 do comprimento de onda. Logo, lambda vai ser igual a 45 vezes 4 dividido por 9. Lambda vai ser igual a 20 centímetros. Então, já temos o primeiro dado. Vamos botá-lo daqui para cá. Se lambda é igual a 20 centímetros, sabemos que velocidade é igual a lambda vezes a frequência. Portanto, a velocidade vai ficou V vezes lambda F, V igual a lambda F. E aí, substituindo por que 10 menos 2, porque está em centímetros, e aí temos que vai dar 40 metros por segundo. Pelo desenho, podemos ver que a amplitude vale 10 centímetros, que vai do eixo X até a parte superior. Logo, a resposta correta é a letra D de dado. Exercício 19. A figura abaixo representa esquematicamente ondas produzidas na água por uma fonte de frequência 5 Hz, localizada em O. As linhas cheias representam as cristas e as tracejadas os vales. No ponto B, há uma pequena boia localizada a 40 centímetros de O. No intervalo de tempo para que o pulso gerado em O atinja B é... Pelo desenho, temos que o comprimento de onda é 4 centímetros. Logo, a velocidade da onda, lambda F, vai ser 20 centímetros por segundo. Como a distância do ponto O até o ponto B é 40 centímetros, montamos uma equação da velocidade. Queremos o tempo, passamos o tempo para lá e a velocidade para cá. E teremos que delta tempo é igual a delta distância dividido pela velocidade. Delta tempo é igual a distância 40, velocidade 20. Isso aqui vai dar 2 segundos. Resposta, letra D. Exercício 20. Uma onda periódica de período igual a 0,25 segundos se propaga numa corda conforme a figura abaixo. O comprimento de onda, a frequência e a velocidade de propagação desta onda são, respectivamente, o comprimento de onda, observando ali, cada quadrado vale 10 centímetros. E, de vale até vale, nós temos 8 quadradinhos, portanto, comprimento de onda, 80 centímetros. Como no enunciado diz que o período é 0,25 segundos e sabemos que período é igual ao inverso da frequência, temos que a frequência é igual a 1 sobre período, que é 0,25 segundos. Portanto, a frequência é igual a 4 Hz.
E temos que velocidade é igual a lambda vezes f, portanto, ficamos com velocidade igual a 320 cm por segundo. Logo, letra D de dado.